Olá, boa noite. Meu nome é Giovana. Eu sou do Polo de Itajaí. Nós fizemos um trabalho na matéria de Linguística Aplicada 2 sobre a produção textual. Foi constatado que hoje temos um grande problema a nível nacional com a produção textual. A produção textual, ela está sendo feita de uma maneira muito fechada, em que o aluno não expressa os seus sentimentos, os seus anseios e a sua bagagem que ele tinha anterior à escola. Então, na pesquisa se constatou que era necessário que bem vantajoso com que fosse deixado todo aquele tradicional meio de ensinar a produção textual, que era fazer uma redação com um título fechado, onde o professor trazia o seu título, fazia um questionário para que os alunos respondessem e que teria que estar exatamente a resposta que o professor queria. Então, o aluno nessa parte não criava, não tinha uma criação, ele não usava toda a bagagem que ele trouxe lá anterior à escola e não conseguia botar em frente tudo no papel o texto que ele queria. Isso se tornava completamente traumatizante para o aluno. Então foi criada uma norma que iria mudar toda a produção textual na rede nacional. Essa norma foram os parâmetros curriculares nacionais de ensino médio e fundamental. Então, esses parâmetros, o que eles queriam? Eles queriam acabar com aquele tradicionalismo de criar uma redação, de fazer uma descrição, uma dissertação e uma narração e passar para uma produção textual, onde o aluno pudesse criar e colocar os seus sentimentos e não ser um texto pronto, onde tudo já estava enquadrado conforme o professor queria e não conforme o que o aluno podia viajar nas suas criações, nos seus sentimentos e colocar aquilo tudo no papel. O que se esperava desses parâmetros? Que o aluno então tivesse uma opinião crítico-pessoal, que ele pudesse usar as suas críticas e não somente o que já vinha pronto, construir os seus conceitos, poder ter as suas ideias e expor os seus conceitos, e ter uma incorporação do legado, de tudo aquilo que aprendeu anteriormente, ele usar nos seus textos, para que ele mesmo, o texto, fosse dele e não um produto pronto. Então, qual a justificativa desse trabalho? É observar a metodologia, a prática de sala de aula do professor, com a nova proposta do livro, se ele está caminhando junto com a proposta ou se ele tem o livro didático já com a proposta pronta e está caminhando para outro rumo. Eu tenho com esse trabalho o objetivo de investigar a metodologia então que o professor usa em sala de aula, se ele busca outras fontes sem ser o livro didático e se os alunos conseguem produzir o seu próprio texto expressando a opinião crítica deles e não somente o que o professor quer. Qual a metodologia que eu usei? Eu usei o livro didático, o livro Português, uma Língua Brasileira. Ele é da Lígia Mena, Regina Figueiredo, Maria das Graças Vieira. Ele foi editado em 2012. Eu achei o livro muito recente. Ele trata de assuntos completamente atuais. Ele tem como objetivo formar os indivíduos capazes de refletir e questionar, expressar com clareza nas mais variadas situações de comunicação, onde ele estiver, ou o que ele quiser falar, ele consiga expressar essas opiniões, defender os seus pontos de vista, compreender as opiniões, mesmo sendo discordantes, e descobrir inúmeras possibilidades de convivência, que ele consiga realmente usar o seu texto de uma forma adequada. A análise da minha pesquisa, ela consiste em observação de dois capítulos do livro Português, uma Língua Brasileira. Eu escolhi o capítulo 2 e o capítulo 3. No capítulo 2 é tratado sobre a resenha crítica e sinopse, o capítulo 3, artigo de opinião. Como é que o professor atua em sala de aula, como é que ele atua em sala de aula para trabalhar com esses dois temas? Ele apresenta uma gravura
assim como nos 2 capítulos foi o mesmo método, ele apresenta uma gravura para os alunos, o aluno ele vai observar a gravura, ele vai conversar com o professor sobre a gravura, então está havendo um diálogo entre professor e aluno, ele é feito um debate do que os alunos acharam de toda essa gravura, toda uma pesquisa em volta do que está acontecendo, do que consiste nessa gravura. Depois é apresentado o texto, depois de todo esse conjunto de opiniões, é apresentado o texto. O texto que escolheram para a resenha crítica e sinopse foi um texto que fala sobre Harry Potter. Harry Potter, um filme que está bem de acordo com a idade dos alunos, que é de 14 e 15 anos, e ele é feita a sinopse de um dos filmes dele. Então, ela ocorre depois, no meio toda essa leitura, o professor então adentra aos significados, às características dos gêneros que ele escolheu, que seria a resenha crítica e a sinopse. Então, eu observei com esse estudo como é que foi feita a apresentação do tema, se ocorre, como é que ocorreu a elaboração didática dos gêneros estudados, que eram a resenha crítica, sinopse, artigo de opinião, se houve uma apresentação, na apresentação no diálogo, uma linguagem verbal e a não verbal, se o trabalho é interessante para os jovens, se é considerado os conhecimentos já adquiridos pelos alunos, através do que, perguntando o que eles acharam dessa gravura, é perguntado também o que lembra, o que aconteceu na sua vida, que antes de entrar na escola, que possa lembrar nas gravuras apresentadas, o que eles estão imaginando, qual é se os alunos já participaram de algum evento cultural, se já foram a um teatro, se já viram uma exposição de quadros, então tudo isso é perguntado para trazer tudo o que o aluno trouxe da sua infância, o que trouxe da sua cultura, o que trouxe da sua família para dentro da escola, para ao mesmo tempo que é apresentado o texto, ele juntar toda aquela bagagem que ele tem para criar o seu próprio texto. Os resultados da pesquisa. Então, depois de ter feito toda a análise crítica em cima do livro Português, uma língua brasileira, e de toda a metodologia usada pelo professor, o que foi observado? Foi observado que existe um diálogo com a linguagem verbal e a não verbal. A ilustração do livro é uma ilustração bem atraente. Há uma integração harmônica entre as imagens. Por exemplo, na página 74, fala sobre internet, então as imagens são Facebook, @, então são coisas que atraem a leitura do aluno, faz com que ele goste, do que ele consiga ler, fazer uma leitura com gosto, que seja bem atraente. Os assuntos são completamente atuais, é usado, por exemplo, um texto para fazer a sinopse do Harry Potter, que todos os alunos conhecem, que é feito, que tem vários filmes, então está tudo muito atualizado. Os outros temas usados também são bem atuais, como, por exemplo, fala sobre pirataria audiovisual. É um tema que os alunos conhecem, que os alunos estão acostumados. Quem é que até hoje não gravou um CD? Quem é que até hoje não baixou da internet uma música? Então, isso torna com que o aluno goste, isso torna uma leitura mais atraente. É exigido também que o aluno incorpore em suas produções textuais o seu legado, como, por exemplo, a resenha, quando foi toda trabalhada com ela, foi pedido para que o aluno fizesse uma resenha. E nesta resenha ele pôde escolher o seu próprio texto, onde ele poderia trazer lá da sua vivência, um teatro que ele foi, um livro que ele leu, algum filme que ele assistiu. Então ele trouxe de lá de trás alguma coisa para produzir a sua resenha. Bom, após fazer toda essa análise, eu cheguei à seguinte conclusão, que o livro realmente corrobora com o que nos diz Street, que nós devemos não apenas ensinar o aluno a ler e escrever, mas sim que ele consiga fazer a sua própria produção textual, de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais individual.
Agora, esses são os 3 livros que eu utilizei para execução do trabalho, que me foi muito útil. Foi este meu trabalho e espero ter conseguido alcançar os meus objetivos.